Na hora de escolher o piso de uma casa, muita gente acaba decidindo apenas pela estética. Mas no caso do piso cerâmico, essa escolha precisa ir muito além da aparência, porque o desempenho do material, como resistência, absorção de água, acabamento e durabilidade, varia bastante. E se você não entende essas diferenças, o risco de escolher um piso inadequado para o ambiente é muito grande. Então hoje eu vou te explicar de uma forma clara e técnica tudo o que você precisa considerar antes de escolher um piso cerâmico. O piso cerâmico é um revestimento produzido a partir de uma massa composta principalmente por argilas, água e aditivos minerais. Essa massa passa por um processo de prensagem, secagem e posteriormente queima em um forno, geralmente em temperaturas próximas de 900 graus. Esse processo resulta em um material rígido, porém com uma característica importante, maior porosidade quando comparado ao porcelanato. Essa porosidade está diretamente relacionada à absorção de água. Ou seja, quanto maior a absorção, menor tende a ser a resistência mecânica e a durabilidade em ambientes mais exigentes. Essa é uma das principais diferenças entre a cerâmica e o porcelanato. O porcelanato possui maior quantidade de minerais e é queimado em temperaturas mais elevadas, o que resulta em um material mais denso e menos poroso. Já a cerâmica, por ter maior presença de argila, apresenta um desempenho técnico um pouco inferior nesse aspecto, mas compensa com um custo mais acessível. O piso cerâmico ele pode ser utilizado tanto em superfícies horizontais quanto verticais. Ele é aplicado em ambientes internos e externos, residenciais e até comerciais. Mas essa versatilidade depende diretamente da especificação correta do produto, ou seja, não é o material em si que define o uso, mas sim as características técnicas como a resistência à abrasão, tipo de acabamento, absorção de água. Por isso, a escolha precisa considerar o tipo de uso e o nível de solicitação do seu ambiente. Os pisos cerâmicos são classificados principalmente em dois grupos, esmaltados e não esmaltados. Essa diferença está diretamente ligada ao comportamento que essa superfície vai ter. Cerâmica esmaltada recebe uma camada vitrínia na superfície antes da queima final. Essa camada, além de permitir uma grande variedade estética, atua como uma proteção contra desgaste superficial e absorção de líquidos. É também nessa etapa que são aplicadas as estampas e texturas, muitas vezes por impressão digital. Por isso, os pisos esmaltados conseguem reproduzir outros materiais, como madeira, pedra ou concreto. Dentro desse grupo, o que muda é o tipo de acabamento da superfície. Já o acabamento brilhante apresenta uma superfície lisa e com alta refletância. Do ponto de vista visual, ele amplia a luminosidade do ambiente e pode gerar uma sensação de maior amplitude. Por outro lado, ele apresenta um menor coeficiente de atrito, o que aumenta muito o risco de escorregar quando são áreas molhadas. Por isso, a sua aplicação é mais indicada para ambientes internos e secos. O acabamento acetinado possui menor refletância, resultando em uma superfície visualmente mais confortável. Ele tende a disfarçar melhor as sujeiras, as marcas de uso e também aquelas pequenas imperfeições. Além disso, geralmente apresenta um coeficiente de atrito levemente superior ao brilhante, o que melhora o desempenho em termos de segurança. Por isso é amplamente utilizado em áreas internas residenciais. O acabamento antiderrapante apresenta uma superfície com maior rugosidade. A textura aumenta o atrito e reduz significativamente o risco de escorregar. É um tipo de piso fundamental para áreas externas e áreas molhadas. No entanto, essa mesma rugosidade favorece o acúmulo de sujeira, o que exige uma manutenção mais frequente e cuidadosa. A cerâmica não esmaltada não recebe essa camada superficial. Isso faz com que o material mantenha as características mais próximas da sua composição original. Visualmente, tende a apresentar cores mais naturais e geralmente em tons terrosos. Do ponto de vista técnico, pode apresentar maior absorção e menor proteção superficial dependendo do produto.
Mas, em contrapartida, tem sido bastante utilizado em propostas que valorizam uma estética mais natural e tátil. Outro critério importante é a classificação por qualidade, e os produtos geralmente são divididos em classe A, que são aquelas peças sem defeitos, aparentes e com maior controle de qualidade. Classe B, que pode apresentar pequenas variações ou imperfeições, e a classe C, que apresenta defeitos mais visíveis, mas ainda comercializadas. Essa classificação impacta diretamente no resultado estético final do seu ambiente. O índice PEI mede a resistência do esmalte ao desgaste superficial causado pelo tráfego. Ele é aplicado apenas em cerâmicas esmaltadas, e a sua escala varia de 1 a 5. O PEI 1, áreas com baixíssimo tráfego. PEI 2 e 3, uso residencial moderado. E o PEI 4 e 5, áreas de alto tráfego ou uso comercial. A escolha incorreta desse índice pode resultar em desgaste prematuro da superfície. A absorção de água é um dos principais parâmetros técnicos da cerâmica. Ela influencia diretamente na durabilidade, na resistência mecânica e na adequação ao ambiente. Materiais com maior absorção tendem a ser mais sensíveis à umidade e às variações térmicas. Por isso, em áreas externas ou molhadas, é fundamental verificar essa característica junto ao fabricante. O desempenho do piso não depende apenas do material, mas também da execução. Uma instalação inadequada pode comprometer completamente o seu resultado. Então, é essencial garantir que o contrapiso seja nivelado, uso correto da argamassa, dupla colagem quando necessário e alinhamento e espaçamento adequado entre as peças. Além disso, a paginação deve ser planejada previamente para evitar cortes desnecessários e garantir o melhor aproveitamento do material. A manutenção do piso cerâmico é relativamente simples. Em geral, recomenda-se a limpeza com pano úmido e detergente neutro. Evita-se o uso de produtos abrasivos que podem danificar o esmalte. Já as superfícies antiderrapantes exigem maior atenção devido à maior retenção de sujeira. Entre os principais pontos positivos está o custo mais acessível, boa durabilidade quando bem especificado, variedade estética e facilidade na manutenção. As desvantagens é que maior absorção de água em comparação ao porcelanato, menor resistência mecânica em alguns casos, possibilidade de escorregamento dependendo do acabamento e menor conforto térmico em climas frios, porque ele é considerado um piso frio. O piso cerâmico continua sendo uma solução muito eficiente dentro da construção, desde que especificado corretamente. O ponto principal não é apenas você escolher um piso bonito, mas entender o desempenho técnico do material. E isso faz toda a diferença no resultado final do projeto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.